Oi pessoal, como vai? Professor Pavani responde Gespôncio. E hoje Gespôncio me pergunta sempre para mim falar sobre indicadores, uma vez que a gente dá muito curso sobre isso, né? Então deixa eu explicar. Na verdade, indicadores nada mais é do que uma forma de tratar a pessoa jurídica como a pessoa física é tratada. Vou dar um exemplo. Todos vocês, se a gente pensar, doer é uma dádiva ou é uma punição que Deus nos deu? Doer é uma dádiva, não é? Porque, de uma certa forma, quando a gente dói, é um sinal que temos de que alguma coisa não vai bem. Então nós vamos no médico, o médico pergunta quais são os nossos sintomas, que normalmente se manifestam através das dores, e aí os tratamentos começam, os diagnósticos se especificam, se detalham, né? Tornam-se mais refinados e aí vai. Na verdade, a pessoa jurídica também tem que ter a sua estrutura de indicadores. Nada mais é do que isso. Indicadores é uma fórmula matemática que declara, né, que delata um problema organizacional. Hoje, gerenciar uma empresa por meio de indicadores é o jeito mais eficaz de realmente descobrir como uma organização anda. E a ciência de estruturar uma forma de sabermos e de permitir que a empresa grite, ou que diga ai, não é? Essa é a sistematização de uma estrutura de indicadores. Nós estamos muito habituados a fazer esse tipo de trabalho nas organizações, ou seja, estruturar um sistema de indicadores de performance que seja capaz de delatar problemas quando eles estão acontecendo na organização. É como se eu desse voz para a organização, dizer para nós, gestores delas, o que elas têm de não bom, de errado. Então, basicamente, indicador é isso. É uma sistemática matemática, né? uma métrica matemática que define uma estrutura de dor das organizações. Essa estrutura de dor das organizações ela é feita de uma forma estruturada, né, com base numa série de fundamentos que permite que as organizações sejam bem geridas. Isso que então de fato é o indicador, tá? Os indicadores eles se dividem em dois tipos. Na verdade, indicador não pode ser um número puro. Quando a gente fala assim, vamos medir o número de reclamações que uma empresa tem. Percebe que é um número puro? Eu só conto essas coisas. Os indicadores se dividem basicamente em três contextos, né? O dado, o que é um dado? Dado por exemplo, o valor de uma nota fiscal é um dado. Uma reclamação é um dado. Quando a gente soma diversos dados, se a gente somar os valores de notas fiscais de um determinado período, por exemplo, um mês, nós temos uma informação. Se a gente somar o número de reclamações no mês, nós temos uma informação. Por mais que você esteja utilizando, por exemplo, o faturamento, e esteja chamando isso de indicador, isso não é indicador. Indicador mesmo é um outro conceito que eu vou procurar definir aqui. Imagina se você colocar num gráfico o número de reclamações que acontece por mês. Ele pode aumentar, certo? Ele pode ter uma ascendência. Isso não significa que a coisa esteja piorando. Porque se eu dividir o número de reclamações por mês que eu recebo pelo número de itens que eu vendi, por exemplo, pode ser que a proporcionalização denote não um crescimento, mas um decréscimo. Então, chamar informação de indicador é um erro crasso. A informação dividido por uma outra informação, aí sim é um indicador. O indicador é uma métrica que consiste, no mínimo, numa conta de dividir. E quando a gente divide dois números de mesma grandeza, o número que resulta dessa conta a gente chama de taxa, que é uma proporção, não é isso? Toda proporção é uma taxa. E quando a gente divide duas informações de grandezas diferentes, por exemplo, faturamento dividido pela quantidade de pessoas, percebe que são grandezas diferentes, o resultado dessa conta é chamado de índice. Ok? Todo indicador deveria começar com a palavra taxa ou índice, para a gente saber a estrutura de cálculo. Taxa, ou índice,
não existe indicador que não seja uma conta de dividir, ok? Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre as categorias de indicadores. Tem indicador de esforço, de resultado, vocês vão entender isso direitinho depois, tá claro? Então, indicador é uma estrutura de medição por meio de métricas numéricas que permite que as organizações sintam as dores delas, que elas possam gritar, então é indicador, não é indica saúde, e os indicadores sempre são constituídos por uma divisão de duas informações. Se as duas informações tiverem grandezas iguais, a gente chama essa divisão de taxa. Se as duas informações tiverem grandezas diferentes, a gente chama de índice. Ok? Reflita sobre isso e não esquece de assinar o nosso canal de YouTube e acessar o nosso site www.gaussconsult.com.br. Nos vemos nos próximos Professor Pavani Responde e Responde. Um abraço.